Boa noite, pessoal. Aline, boa noite. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Já me ajudem aí. Boa noite, doutor João Paulo. Tudo bem? João Paulo é o maior fã das lives aqui. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando bem agora? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a mexer aqui com essas lives, enfim. Tudo bem, Flávia? Boa noite, todo mundo. Vamos em frente aí, nosso último dia da Semana do Lupus. Mariane, boa noite. Tudo bem com vocês? E aí? Estão gostando das lives? Aprenderam bastante nos outros dias? Vamos ver se hoje a internet contribui um pouco também, né? Para não ficar caindo. Boa noite, Gilma, Gabi, tudo bem? Bel. Só esperar mais um minutinho. Nós já chamamos a doutora Elaine, tá bom? Camila, tudo bem com vocês? Eu acho que essa live vai ser bem legal, hein? Inclusive porque muitas vezes os pacientes perguntam sobre a pele, cabelo e às vezes a gente não sabe responder, né? Essa é a área aí das dermatologistas, então nada melhor do que uma fera na dermatologia para ajudar a gente, inclusive para eu aprender também bastante. Vamos lá. Bom, então tá bom, vou começar logo, senão no fim a gente não consegue fazer todo o tema igual nos outros dias, fica apertado, tá bom? Antes de chamar a doutora Elaine, vou apresentar ela. A doutora Elaine é uma grande amiga minha, nós fizemos faculdade junto na PUC de Campinas, né? Depois ela fez dermatologia lá na PUC de Campinas também, e hoje ela é assistente do ambulatório de dermatologia lá na PUC, e vai trazer aí seus conhecimentos dermatológicos pra gente, tá bom? Vamos ver se ela já está aqui para eu convidar ela a entrar. Só um minutinho. Será que ela não entrou ainda? Vamos lá. Doutor João Paulo, fala para a doutora Elaine entrar aí. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Vamos lá. Só esperar a doutora Elaine entrar. Entrou, vamos lá. Deixa eu convidar ela aqui. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Tá tudo certo? Tá, tudo bem, e aí? Então tá bom. Olha lá, a dermatologista como sempre, toda maquiada, né? Ah, mas tem que estar, né? Na live tem que Lógico. estar bonito, aí. Então tá bom. Estava apresentando você aqui, né? E seguinte, por que que eu resolvi fazer essa live sobre lesões de pele, né? Primeiro porque, como eu falei, a gente não entende muito sobre pele, né? Inclusive não igual os dermatologistas, obviamente. Mas Sim. eu resolvi fazer um dia só sobre pele porque as lesões de pele são as manifestações mais frequentes dos pacientes com lúpus, né? Então, aí 7 em cada 10 pacientes com lúpus vai ter algum tipo de lesão de pele, né? Então, elas são as mais frequentes, muitas vezes elas são as primeiras a aparecerem, né? Aparecem meses, até anos antes do restante das lesões. E se você me permite, antes de começar, eu queria explicar uma coisa que às vezes o pessoal tem dúvida, né? Porque existe uma grande diferença entre o lúpus sistêmico, né, que é o lúpus eritematoso sistêmico, e o lúpus cutâneo, tá? Uhum. Então, o lúpus sistêmico é aquela doença onde existem várias lesões de pele, que nós vamos discutir ao longo dessa live, mas também existem outras manifestações, né? Então, inflamação nas juntas, queda de cabelo, lesão nos rins, alteração nos exames de sangue, né? Sim. Diferente do lúpus cutâneo. O que é o lúpus cutâneo? É aquele lúpus onde existe só lesão na pele, né? Elas podem ser de vários tipos, mas não existem lesões em outras partes do corpo. Inclusive, esses pacientes muitas vezes têm FAM negativo, né? Não tem alterações nos exames de sangue. Então, às Exatamente. vezes a gente está falando de lesões de pele no lúpus e acaba misturando um pouco as duas coisas, né? Mas são doenças diferentes, tá? E por que que nós chamamos os dois de lúpus, o lúpus sistêmico e o lúpus cutâneo?
Porque quando nós vamos ver essas lesões no microscópio, né? Quando fazemos uma biópsia da lesão e vamos ver no microscópio, essas lesões são muito parecidas. Então, por isso que as duas levam um nome muito parecido, né? Mas lembrando que, às vezes, o paciente tem só o lúpus na pele e não o lúpus sistêmico, certo, doutora Elaine? Exatamente. Então, tá bom. Bom, vamos começar aqui falando sobre as lesões de pele, né? Como eu introduzi. Tá. E assim, doutora Elaine, qual que é a lesão mais comum de pele no lúpus? Conta pra gente. Tá, primeiramente só queria agradecer o convite, adorei. Não sei se você já falou, mas a gente se conheceu na faculdade, né? Que a gente estudou na mesma sala, vivia junto, né? Ficamos grandes amigos e foi muito, gostei muito do convite. Então vamos lá, vamos começar então. Então, vamos lá. A lesão de pele, exatamente, eu até pensei em começar falando exatamente disso que você já começou a apresentar, que existe o lúpus cutâneo e o lúpus eritematoso sistêmico. O cutâneo só, a gente tem várias divisões ainda dentro do lúpus eritematoso cutâneo. E muitas vezes o lúpus começa realmente só na pele, igual o Caio já falou, e aí ele evolui para um lúpus sistêmico. A gente tem até alguns tipos do lúpus cutâneo que a gente já pensa no lúpus sistêmico quando vê esse tipo de lesão. E a lesão de pele, então, mais comum que a gente vê, pensando primeiramente no lúpus cutâneo, são placas que são lesões, então, avermelhadas, geralmente em áreas fotoexpostas, que a gente fala. Então, são áreas que você vai ter exposição solar. Então, geralmente é onde? É na região aqui malar, perto da bochecha, região nasal, orelhas, tem muitas lesões. Couro cabeludo também pode ter bastante lesão. No colo e nos braços, que são todas áreas fotoexpostas, que a gente fala que são áreas que o sol pega muito. Então, essas lesões elas são características do lúpus, tem algumas características que a gente pensa mais em lúpus. E pensando no lúpus eritematoso sistêmico, igual você falou, eu estava vendo 80% dos pacientes que têm o lúpus eritematoso sistêmico vão ter lesões na pele, né? Então, isso é muito comum. E geralmente é o quê? É essa erupção malar, que também a gente vê no lúpus cutâneo, que é essa lesão, geralmente a gente fala em asa de borboleta, que são lesões avermelhadas, que tem um tipo de descamação, que a gente fala que são queratóticas nessa região aqui, então a gente fala em asa de borboleta por conta disso. E também fotossensibilidade, que é muito comum, que a pessoa assim, resolve sair no sol sem protetor, tudo e volta com a cara até inchada, né? De tanta sensibilidade que tem ao sol. Então, essas são as lesões mais características que a gente vê do lúpus. Uhum. E assim, Elaine, quando a gente vai falar de lesão no lúpus, dá para escrever um livro só sobre isso, né? É um assunto muito extenso, mas é legal a gente falar para o pessoal que a gente divide essas lesões em três grandes grupos, né? Que são as lesões que a gente chama de agudas, que o principal representante é justamente a asa de borboleta, né? Que aparece, obviamente, no rosto, né? Tem as lesões subagudas, que são lesões que podem ser assim, bolhazinhas, ou algumas lesões avermelhadas que descascam, e essas geralmente aparecem... Às vezes Desculpa, elas pode parecem falar. até lesões de urticária, meio inchadinhas também, só para acrescentar. Isso. E aí que geralmente aparecem nas áreas fotoexpostas, né? Que é isso que você disse. Então, couro cabeludo, orelha, no braço onde a manga não cobre, né? Aqui na região do decote, tá? E as lesões... Então tem as lesões agudas, subagudas e as crônicas, né? Que aí o maior representante é o lúpus discoide, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o lúpus discoide, como que é essa lesão, onde que ela aparece, né? Então uma é mais no rosto, a outra nas áreas fotossensíveis e o discoide, onde que ele entra? Sim, o lúpus discoide, ele inclusive, do grupo dos mais comuns do lúpus cutâneo, tá? É o que a gente mais vê até. E o lúpus discoide pode dar também nessas regiões do rosto, mas também a gente vê muito nessa região de orelha, de pavilhão auricular, até que eu falei. Couro cabeludo, também a gente vê bastante. E como que são as lesões? A gente fala que elas são um pouco violáceas, elas não é aquele vermelhão,
ela é um pouco mais arroxeada e ela é queratósica. Então, ela tem uma descamaçãozinha nela, nessa lesão. E elas podem dar atrofia depois, que a gente fala. Que é ficar, que depois a gente vai até discutir um pouquinho sobre cicatrizes, tudo. Mas elas são muito comuns também em região de face, mas pode dar também no corpo todo. Tem paciente que tem bastante no dorso, nas costas, nos braços. Então, e ela é das mais comuns, assim, que a gente vê, né, do lúpus discoide. Entendi. E, por exemplo, né, quando que eu suspeito que uma lesão de pele, imagine um paciente que não tem diagnóstico, não tem outros sintomas, né, apareceu lá uma mancha na pele, no rosto, ou no couro cabeludo, no braço, existe alguma característica que me dá uma dica que isso pode ser lúpus, né? Existe alguma dica para eu pensar em lúpus quando aparece uma lesão de pele? Tá, o que que a gente vai. Porque assim, lesão de pele, quem não é dermatologista acha tudo igual, né? Desde uma micose até uma lesão de lúpus, né? Todo mundo Eu ainda acho na também. dúvida. Muita gente. E aí, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a lesão, se tá recidivando, o que que significa isso? Que ela tá sempre ali, crônica, ela vai e volta, a pessoa refere, eu tomo sol, volta a lesão no mesmo lugar, tudo isso a gente já fica com um pouco mais atento. Geralmente em regiões, então, fotoexpostas, igual eu falei, regiões que pegam sol, né? Então, rosto, couro cabeludo mesmo, todas as regiões que a gente citou. São lesões, igual eu te falei, são essas placas que a gente fala, que tem essa coloração um pouco diferente, mais vermelho, meio roxeado, tudo. E o que mais que o dermatologista vai fazer? A gente vai pegar o dermatoscópio, que é um aparelhinho que o dermatologista utiliza bastante, e a gente vai olhar esse tipo de lesão. A lesão do lúpus tem algumas características que a gente vê também. Então, você já vai pensar mais a favor. Não existe nenhuma lesão que eu olho e eu falo, com certeza absoluta é lúpus. Eu sempre vou pensar na possibilidade de, essa tem mais chance de ser lúpus. Mas se o paciente não tem esse diagnóstico, nada, a gente vai ter que fazer uma biópsia cutânea, que como que é a biópsia cutânea? A gente faz em consultório médico mesmo, anestesia local, tira um pedacinho super pequenininho da pele e manda para análise com o patologista, que é aí que a gente vai fechar realmente o diagnóstico de lúpus. E aí, tendo esse diagnóstico, não, realmente fechou, é lúpus cutâneo, aí sim a gente vai investigar se o paciente tem já algum acometimento de outros órgãos, né? Ou se ele tem só o lúpus cutâneo mesmo. Isso no dia a dia é super interessante, né? Que a gente recebe vários pacientes que passaram primeiro no dermatologista, fizeram a biópsia de pele, né? Viu que era um lúpus cutâneo, o próprio dermatologista pediu alguns exames, veio lá um FA positivo, né? Algumas outras alterações, e aí o dermato acaba encaminhando para o reumatologista justamente para terminar essa investigação, o tratamento, enfim, né? Isso é Sim, bastante comum. sim. E, assim, todas essas lesões que a gente está falando, elas deixam cicatriz, elas não deixam? Como é que, assim, depois de tratar, fica a marca, não fica? Tá, como que funciona? Geralmente, nesse lúpus discoide, que eu falei que é o mais comum, né? Geralmente deixa cicatriz, tá? Alguns casos que a gente descobre rápido, já fez a biópsia, já resolveu, já começou a tratar, não deixa, mas a maioria dos casos ficam cicatrizes sim, tá? Então, infelizmente, pode ficar cicatriz. Mas por isso que é tão importante, se você tá tendo uma lesão crônica ou uma lesão que parece, parece quando eu fico exposta ao sol, procurar rápido, né, um médico para esse diagnóstico quanto antes. Porque quanto antes a gente começar a tratar, menos cicatrizes a gente vai ter, né? Inclusive no couro cabeludo, né? Alguns pacientes acham que está caindo cabelo só, mas quando você vai ver é uma lesão discoide no couro cabeludo e que se Sim, você não tratar, fica uma cicatriz que não cresce cabelo de novo, né? Então é super importante olhar nessas regiões que às vezes você não consegue, você não repara tanto, né? exatamente, sim. E assim, do ponto de vista da pele, né? Lógico que quando o paciente tem um lúpus sistêmico, nós vamos tratar as outras manifestações, né? Então, não Uhum. falando de medicamentos da reumato, mas no tratamento das lesões de pele. Como que a gente pode tratar? Dá para a gente tratar com pomada, com creme, com infiltração, com laser, né? Tanto as lesões ativas
E depois dessas cicatrizes, tem alguma coisa? Imagine lá, o paciente tinha um lúpus discoide, ficou uma Uhum. cicatriz. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar essa cicatriz? Sim, tem. Bom, primeira coisa, então, a gente pensando num tratamento de um lúpus cutâneo, né? Primeira coisa, a gente vai definir qual grupo que ele tá, né? Mas uma coisa que a gente vai fazer para todo mundo, protetor solar. Tá, isso assim, não todo mundo tem que usar. Vocês também devem prescrever tudo. A gente vai até falar um pouquinho mais, né, de proteção solar, mas isso assim, inevitável, tem que usar. Não adianta você usar todas as melhores pomadas que tiverem se você não estivesse usando protetor solar. Então, primeira coisa que eu falo, protetor solar, pelo amor de Deus, todo mundo usa. E aí, depois, o que mais que a gente pode usar? Nas lesões ativas de lúpus, que daí o dermatologista com o reumato podem avaliar, a gente pode usar, sim, alguns medicamentos tópicos que a gente fala, que são cremes, pomadas, os remédios de passar. Que daí, o que a gente usa muito? São os corticoides, tá? Que daí a gente vai variar qual que a pessoa realmente vai precisar usar, porque tem várias potências, né? Depende E da região que tem a lesão também, né? exatamente, exatamente. Porque o corticoide de passar só um parêntese, não pode todo mundo sair usando desse jeito, igual muita gente chega no meu consultório e faz 10 anos que está usando um corticoide no rosto. E isso pode trazer outros riscos, né? E então não é bem assim, a gente tem que ter uma indicação bem precisa. Que mais? Os imunomoduladores tópicos que a gente usa, que chama tacrolimus, pimecrolimus, que são alguns medicamentos que ajudam também. O tratamento com esses medicamentos começou com dermatite atópica e a gente viu que ele ajuda nessa imunomodulação, como o lúpus trata de uma doença autoimune, né? Ele ajuda também. E aí, o que mais? A gente pode fazer infiltração. Algumas lesões que estão muito ativas e não estão tendo melhora com remédios de passar, muitas vezes a gente faz infiltração, sim, em uma ou outra lesão, tá? E o que mais que a gente pode usar? Deixa eu lembrar tudo. Tem muita coisa. Aí os Dá para fazer medicamentos. algum tratamento de laser assim, na lesão ativa? Não, verdade. Laser não, tá? Porque o laser sempre até se o paciente tem lúpus sistêmico, não está em atividade e resolve fazer um tratamento com laser, por exemplo, para envelhecimento da pele, não é indicado, porque isso pode reativar a doença, porque tem radiação. Então, laser, não. Se você tem lúpus, não vamos mexer com laser, tá? E para cicatrizes, o que a gente faz? Primeira coisa é o que eu falei, tratamento precoce da doença mesmo em si, né? E para cicatriz, hoje em dia a gente vê que esses imunomoduladores têm algum resultado, o protetor solar ajuda, a pele vai depois melhorando. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, alguns ácidos específicos ali na região. Então, tem algumas coisas que podem melhorar sim. Mas é claro que o melhor é a gente evitar a lesão chegar até uma cicatriz, né? E de tratamento Uhum. via oral que a gente usa, que daí acho que muitas vezes são os que os reumatologistas também usam, né? São as cloroquinas, imunossupressores, se for preciso, um corticoide sistêmico. Às vezes, mesmo com a lesão só da pele, a gente precisa entrar com esses medicamentos para controle. Não é porque o lúpus é cutâneo, né, só na pele, que ele não pode ser grave, né? E Existem pacientes que têm doença, vamos dizer assim, só na pele, mas tem muita lesão, lesões super graves, e aí você precisa entrar com imunossupressor, como se fosse uma doença sistêmica mesmo, né? exatamente, exatamente. Então tá, e já que nós estamos aí nessa onda do protetor solar e tal, vamos entrar nesse assunto agora que acho que é um dos mais perguntados, né? Até Polêmico. por nós que não somos dermatologistas. Por que que é tão importante que o paciente com lúpus use protetor solar, se proteja do sol? Assim, todo mundo sabe isso, né? Mas por quê? O que que o sol pode fazer nesse paciente? Tá, primeira coisa é que a exposição solar no paciente com lúpus, a gente já sabe que ele é um dos fatores externos, né, que a gente tem, que é o que mais tem gatilho da doença, que pode piorar, que pode mesmo surgir a doença. Então, a gente já sabe que a radiação ultravioleta que tem do sol, da exposição, ela faz parte da patogênese, faz parte do que causa toda a doença do lúpus. Então, já começa por aí.
E a exposição solar também vai ter uma alteração nas células imunes do organismo que também podem piorar e desencadear mesmo o lúpus ou até mesmo ter uma piora. Alguém que está controlado, né? Aí expõe ao sol e piora a doença. Então, Uhum. assim, primeira coisa, por que a gente fala tanto em protetor solar? Se você tem lúpus, primeira coisa que o lúpus a gente já falou, que tem a ver com a patogênese da doença. Então, você já vai ter que se proteger. Mas, se você também. Todo mundo tem que usar protetor solar. Por que a gente fala tanto disso também? O protetor solar vai evitar assim, não vai deixar aquele envelhecimento cutâneo que a gente tenha seja tão aparente. Então, uma pessoa que tem até um estudo, vocês procurarem no Google, até vocês acham, só para vocês verem que é verdade a questão de usar protetor. São duas irmãs gêmeas e uma trabalhou na lavoura no sol, exposta ao sol por anos, e a outra era enfermeira, eu acho, ela trabalhava em lugar fechado. E aí, depois de anos, compararam a foto das duas, da pele das duas. E a paciente que trabalhou exposta ao sol sem proteção, tá assim, 20 anos mais envelhecida que a outra da pele. Então já tem essa questão também, se a mulherada aí também já é preocupada também, ó, vamos envelhecer devagar. Então já tem esse fator também. E outro fator muito importante do protetor solar é evitar câncer de pele, né? Que isso a gente já também tem muito documentado. Então, assim, além disso tudo, ele ainda vai proteger você que tem lúpus para não ter um gatilho, não ter uma piora da doença, ficar em remissão. Então, tem esse outro É, fator, né? só para explicar, assim, dar um exemplo, o que que acontece, né? A gente sabe que, como a gente falou lá na primeira live, o que que é o lúpus? Então, são células do sistema imunológico que Uhum. reconhecem algumas partes do nosso próprio corpo como estranhos, né? E aí vai produzir um anticorpo que vai atacar essas próprias estruturas. Quando a gente toma sol, né, a radiação do sol provoca a morte de um monte de célula da pele, né? Aí essas células elas morrem, elas estouram, vamos dizer assim, e todo esse Uhum. conteúdo, né, essas substâncias que tem dentro da célula caem na circulação, na corrente sanguínea, e aquele sistema imunológico que está meio desregulado no paciente com lúpus vai reconhecer todas essas substâncias como estranhas e vai começar a produzir um monte de anticorpo, né, o autoanticorpo que vai Olha aí. atacar, né? Então, assim, dando um exemplo meio bem simplista, mas, por exemplo, um dos principais anticorpos do lúpus, que é o anti-DNA, como o próprio nome diz, ele ataca partes do DNA. Toda célula do nosso corpo tem DNA. Imagine lá milhões de células da pele morrendo ao mesmo tempo pelo sol, liberando um monte de DNA no sangue, né? O que que Uhum. aquele sistema imunológico que é doente vai pensar e vai fazer, né? E só lembrando, muitas pessoas falam assim, ah, eu vou tomar sol, vai aparecer aquela lesão na pele, eu trato e resolveu. Mas na verdade não, você está estimulando a doença como um todo. Então você Exatamente. tomou sol, não vai aparecer só lesão na pele. Pode dar dor na junta, pode dar inflamação no rim, no coração, no pulmão, alteração das plaquetas. Então, tomar sol também pode provocar atividade em várias outras partes do corpo, né? E isso é super Exatamente. importante. Exatamente. Então tá. E assim, vamos entrar na parte prática, né? Então isso até para eu passar para os meus pacientes depois. Tem uma paciente lá, uma mulher que tem lúpus. Como que eu oriento ela na prática? Como que usa o protetor solar? Qual é o tipo, né? Tem que ser acima de 30, acima de 60, que horas do dia que eu passo, quantas vezes, qual a quantidade, onde eu passo, né? Explica Tá. pra gente. Vamos lá. O protetor solar, a gente já sabe pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o que é indicado é o FPS maior que 30. Então, a partir de 30, tá? A gente não usa mais FPS 15, nada disso. Já é acima de 30 que é o indicado. Paciente com lúpus ou alguma outra doença que já seja mais fotossensível, né? Que já tem esse problema da exposição solar, eu gosto já de indicar acima de 60. Tá? Então, eu já gosto de indicar um FPS maior que 60. É claro que se o paciente já tem um FPS 30, eu falo, não, você usa até acabar, depois a gente vai mudar. Que é mais que a gente tem que sempre olhar? Além do FPS, significa que ele está tendo proteção à luz UVB, tá?
E nos novos protetores agora, eles vêm escrito também pequenininho assim, PPD, que isso significa que ele também tem uma proteção à luz UVA, que também está tudo relacionado. Então, o ideal é você ter um protetor solar com proteção FPS e PPD, que também vai proteger do UVA, tá? Então, Isso tem no precisa das duas. rótulo. Vem no rótulo, vem no rótulo. Antes não vinha, mas agora tá vindo pequenininho, assim, escrito quanto que tem de proteção UVA também. E além disso, quando a paciente é mulher, tudo, já gosta de se arrumar, tudo, eu prefiro ainda o protetor solar com cor, tá? Por quê? Porque a cor vai proteger da luz visível, que é essa luz do celular, a luz da lâmpada, do computador, da televisão. E essa radiação também pode piorar qualquer doença fotossensível. Então, assim, se é mulher que dá pra gente usar uma proteção com cor, eu ainda prefiro isso, tá? Como que a gente vai usar para passar os protetores? Os protetores só, primeiro, a gente vai depender da pele do paciente, tá? Quando o paciente, por exemplo, tem uma pele muito oleosa, aí a gente vai preferir um toque seco do protetor. Quando o paciente tem a pele muito sensível, a gente vai usar protetores físicos, que são protetores que não que tenha essa proteção muito forte contra a radiação UVA. Então, isso varia muito. A gente tem um monte de tipo. E os com cor também, a gente tem várias marcas. Então, dá para pessoal também olhar, experimentar várias. A quantidade que a gente vai usar, a gente usa muito a regra da colher de chá, que a gente usa o dermatologista. Como que funciona? Uma colher de chá, que você imagina que seja assim, uma azeitona gorda, tá? Pra você imaginar a quantidade. Isso você vai usar no rosto e pescoço. Então, é uma colher de chá para o rosto e pescoço. Se acordou, lavou o rosto, primeira coisa que você vai fazer é passar o protetor e passar com a mão. Não é para fazer assim, não, e depois passar, porque senão fica um monte de protetor na palma. Então, é passar mesmo no rosto, espalha com 3 dedos, espalha em tudo. Aí não pode esquecer, orelha, tem que passar também, então, que ficou ali na sua mão, você passar na orelha. E no resto do corpo, a gente também segue essa regra da colher de chá. Então, a gente usa mais uma colher de chá para tronco anterior, uma colher de chá para as costas, uma colher de chá para cada braço e uma colher de chá também para cada perna, tá? Então, isso se a pessoa for Uhum. ficar exposta com o corpo, né? Às vezes foi para praia, alguma coisa, a gente tem que usar desse jeito. E além disso, claro, lembrar de boné, de chapéu, óculos de sol com proteção de fator de 90 a 100, tem que proteger, porque inclusive os olhos podem estar acometidos, né, por causa do lúpus, então a gente tem que ter essa proteção também. Usar para dirigir, eu mesma uso muito aquelas luvinhas, você compra em farmácia dessas farmácias cirúrgicas, farmácias ortopédicas, tem luvas com proteção UV. Então, às vezes, você nem precisa ficar passando protetor no braço, você põe a luva até aqui. Também já vai te proteger. Então, o protetor solar é muito importante e sempre lembrar de passar essa quantidade ideal, tá? E é E só quantas acordar. vezes por dia? Exatamente. O ideal que a gente fala é de 2 a 3 horas repassar, a cada 2, 3 horas. A gente sabe que hoje em dia que é muito difícil isso, que inclusive a gente, dermato, tipo, eu também não tenho tempo de a cada 2 horas estar lá repassando o protetor. Então, o que a gente fala? Pelo menos passa de manhã, na hora do almoço, que você vai ter o horário de almoço, você vai no banheiro, repassa o protetor e à tarde também tentar repassar mais uma vez. Então, pelo menos 3 vezes por dia, tá? Para repassar protetor, muitas vezes o pessoal fala assim: mas eu tô maquiada, tô no trabalho, não consigo ficar repassando, me incomoda, vou ter que tirar a maquiagem e tudo. Não, existem hoje protetores em pó, que são ótimos para repassar. Então, eles também têm fator 50, 70, e aí você passa o pó e repassa na hora do almoço, à tarde, até às vezes a pessoa repassa até mais vezes, né? Então, tem muitas Uhum. opções, não tem essa de não consegue, tem opção para todo mundo hoje em dia de proteção, Uhum. certo? Duas coisas, Elaine. E aí, assim, por exemplo, principalmente agora, estou trabalhando em casa, não estou saindo na rua, tal. É importante que esse paciente, mesmo dentro de casa ou que não trabalhe exposto ao sol, né, que passe também, porque
Ah, você não está no sol, mas você está numa janela, você está no carro, né? Como você mesmo disse, a luz, essa luz do dia a dia, do computador, do celular, né? Então, mesmo que você está dentro de casa, tem que passar, certo? Sim, não, agora, gente, não tem mais essa, porque a luz visível, que é a luz azul que a gente fala, inclusive tem no celular. E a gente tá, todo mundo hoje em dia tá no celular. Então, assim, não tem mais desculpa. Protetor solar todo dia, porque todos os dias você vai mexer no seu celular. Então, você vai ter essa radiação já vindo, sabe? Até inclusive no forno. Ah, mas eu vou ficar só cozinhando em casa. O forno também tem radiação de infravermelho, também pode piorar. Então, tá em casa, tem que usar protetor solar também. Tem que criar o hábito. Uhum. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, elas falam assim, mas eu não gosto de passar. Falo, gente, depois que você criar o hábito, você não vai querer ficar sem. Porque você vai ver que sua pele fica melhor, você melhorou o envelhecimento da pele, não vai ter mais lesão. Então, é vida, assim, protetor é vida. Tem que usar, não tem como. Uhum. E eu vi uma pergunta aqui que mandaram nos comentários. O que que você acha de protetores manipulados? Você acha que tem lugar que faz protetor? Lógico que isso varia, né? Cada lugar existem várias qualidades. Mas você indica manipulado, talvez por questão do custo, né? Porque esse paciente vai ter que usar bastante, ou é melhor não, nem que pague um pouquinho mais caro, comprar um na farmácia, de uma marca boa? Eu prefiro, eu não prescrevo manipulados. A maioria dos dermatologistas não prescrevem, tá? Por quê? Porque o protetor solar, para você fazer um protetor bom, é muito complicado. Não é simples assim, precisa de muita matéria-prima, muita coisa complicada. E isso para você manipular numa farmácia, às vezes do bairro, a gente não sabe se realmente vai estar protegendo, não vai ter um estudo mostrando. Já os protetores da farmácia, esses de marcas que a gente conhece, tem de todos os preços hoje em dia. Então, tem os mais baratos também. E são protetores que a gente sabe que está protegendo. Fizeram estudos científicos, compararam e realmente protege. Então, eu fico segura só com esses que têm estudos mesmo. Então, eu não prescrevo manipulado. Entendi. E assim, né? Deixa eu perguntar uma coisa agora, lógico que é opinião, né? Enfim. É, Às vezes o paciente, tem lá, paciente com lúpus, final de ano, fala, doutor, quero ir para a praia, né? Aí Uhum. o reumatologista já dá um pulo dessa altura, né? O paciente com lúpus quer, eu vou para o Nordeste, para a praia, né? Pra morrer, Tá, tudo aham. bem, nós não vamos impedir o paciente, né? A gente fala, não, tem que tomar todos os cuidados, né? Obviamente. Quando você vai para a praia, vai praticar um esporte, vai na piscina, existe algum cuidado assim? Como que esse paciente deve se comportar? Tem Tá. assim alguma coisa a mais que ele pode fazer para se proteger, né? Sim, sim, é. Isso, inclusive, a gente morando no Brasil é complicado, né? Como que você vai falar para o seu paciente? Não, você nunca vai poder ir na praia. Não tem como, né? Igual você falou, a gente não vai proibir, não existe muito essa possibilidade. Então, o paciente quer ir para a praia, se ele falou, ele vai, né? O que que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, igual eu já falei, de proteção. Chapéu ou boné, principal, se tiver até com proteção UV, tem várias marcas hoje em dia também que a gente acha, tá? O protetor solar, repassar a cada 1 hora. Com o protetor o dia inteiro, repassando mesmo. Entrou na água, vai sair da água, vai repassar o protetor, tem que usar muito. Aí, igual eu falei, o óculos escuro também, para proteção dos olhos. Ficar embaixo de guarda-sol, sombrinha, não ficar se expondo. E a gente sempre orienta a evitar de ir na praia no horário das 10 às 3 da tarde, que é onde a radiação está mais forte. E mesmo ali aquele mormaço pode reativar a doença, né? Igual eu falei, tem também a radiação ali, mesmo você todo protegido, pode acontecer. Então, a gente evitar esses horários que a radiação é mais forte. Mas, se o paciente for, tem que repassar toda hora o protetor. E entrou na água, Uhum. sair, já repassar, não tem muito como fazer. Vai ser o louco da praia mesmo. Ficar tudo toda hora passando protetor. Uhum. E É, essas e roupas que têm proteção, né, UVA, UVB, elas realmente são boas, funcionam, né? sim, Aquelas segunda também. pele e tal. Sim, sim, também recomendo. Inclusive, tanto o chapéu e o boné com a proteção UV, quanto essas blusinhas. Tem até calça hoje em dia, que às vezes a gente não quer pôr a calça, né? Mas pelo menos a blusa aqui, que a radiação aqui é mais forte, usar assim, elas são boas sim. Uhum.
Então tá bom, é bastante assunto, né? Dá para ficar um É, tempão aqui muita falando, é muita coisa. então, Então, vamos lá. Pessoal, quem ainda não segue a doutora Elaine, depois eu vou deixar o contato do Instagram dela. Todo mundo que está gostando aí, clica no coraçãozinho aqui do lado, manda para alguém essa live no aviãozinho, né? Tira um print aqui, marca a gente, vamos mandar para bastante gente, porque essas são dúvidas que, assim, todo paciente tem, todo sim, paciente com lúpus tem essas dúvidas, sem exceção, e nem sempre é tão fácil achar essas informações, né? Quando você vai ler, muitas vezes não acha, o pessoal, assim, que não é especialista falando algumas coisas que não é bem verdade, né? Então, sim, manda aí para todo mundo que isso é bem legal. E isso vamos mesmo. aqui para a nossa última pauta, né, que eu acho que também é algo muito, que preocupa muito as mulheres, principalmente, né, que é a queda de cabelo, tá? Então, isso acontece frequentemente também. O paciente tem uma doença, abriu, né, um lúpus super grave, com nefrite, várias alterações de exame. A gente, né, o reumatologista está super preocupado e você vai falar com aquela mulher, aquela moça, ela está preocupada com o cabelo, né? Não quer nem saber do rim, não quer nem saber dos exames, ela quer saber do cabelo, né? Porque realmente Exatamente. cai muito cabelo, algumas pacientes não chegam a ficar careca, mas cai muito cabelo, né? E elas ficam preocupadas, será que vai crescer de novo, não vai, né? Então acho que esse assunto é super importante. E para a gente começar, explica pra gente por que cai o cabelo no lúpus, né? É pela doença? Muitas pessoas falam, eu faço quimioterapia, né? Que é a ciclofosfamida. É por isso que cai o cabelo. Explica pra gente por que existe essa queda de cabelo na doença. Tá, assim, quando o paciente chega, por exemplo, com lúpus e tá com queda de cabelo, primeira coisa que a gente tem que ver se a queda de cabelo realmente é da doença ou se é de algum medicamento que ele tá tomando, que muitas vezes o medicamento mesmo pode causar a queda de cabelo, né? O que que acontece? Além disso tudo, a gente tem dois tipos de queda de cabelo, tá? De alopécia que a gente fala. Então, a gente tem a cicatricial e a não cicatricial. Isso vou falar para ficar de uma forma mais didática. A não cicatricial é a forma mais comum de queda de cabelo no lúpus e das que a gente vê também, mas do lúpus também, tá? Que é uma queda de cabelo mais difusa, porque o que acontece? A inflamação que a gente está tendo, que o paciente de lúpus está tendo, por exemplo, no rim ou no coração, qualquer órgão, ele também está tendo no folículo piloso. Então, o couro cabeludo também vai ter essa inflamação no couro cabeludo que pode cair. Além disso, o paciente às vezes tem a lesão da pele, mas no couro cabeludo. E isso também vai causar queda de cabelo. Tá? Então tem tudo isso. E além disso, o paciente com lúpus ele vai ter mesmo um cabelo mais fraquinho, ele às vezes refere que o cabelo tá mais fraco, tá mais enroladinho as pontas, que a gente fala que já é um distúrbio que dá no fiozinho mesmo de cabelo, distúrbio da haste. E o paciente de lúpus muitas vezes refere isso também. Às vezes nem é só queda, o cabelo ficou fraco, ralinho, e ele às vezes até associa com queda, né? E só um E adendo, assim, geralmente, só um pouquinho, Elaine, geralmente os pacientes, quando abrem um lúpus, principalmente um lúpus grave com nefrite, acabam perdendo muita proteína pela urina e ficam super desnutridos, né? Então você vê aquele paciente perdendo 15, 20 quilos, perdendo muita proteína, emagrecendo. Isso também influencia, né, no crescimento do cabelo, da unha. sim, sim, porque é tudo composto por proteína também, tanto o cabelo quanto a unha. Então, se a pessoa está desnutrida, né, perdendo tudo isso, vai também ter nos anexos também a gente vai ter alteração. E a alopecia já cicatricial, que a gente fala, muitas vezes como que funciona? Geralmente o paciente tem lesão também no couro cabeludo, que não tratou, ou não sabia, não está tratando, e ela evolui de uma forma tão intensa que ela destrói o folículo onde nasce o pelinho, ela destrói isso, e aí o paciente fica realmente com uma cicatriz no couro cabeludo, e naquela cicatriz não vai nascer mais cabelo. Tá? Então, são dois tipos.
Mas calma, gente, a mais comum é a não cicatricial, que é a que a gente depois volta o cabelo a crescer, tudo normal, tá? É. Infelizmente, a gente vê algumas senhorinhas, né, que têm a doença há muito tempo. Então, imagine que há 20, 30 anos a gente não conhecia tanto lúpus, Sabia. não existiam Uhum. tantas opções terapêuticas, né? E às vezes a gente atende uma senhorinha no ambulatório e tal e que tem um monte de falha na cabeça porque ela Sabia. teve as lesões discoides, né? Na E época acabou não tratando, essas lesões foram evoluindo e infelizmente não tem como voltar atrás, né? Por isso que é super exatamente. importante, vai examinar o paciente com lúpus, tem que olhar a cabeça, tem que olhar o cabelo, né? Porque realmente, se formar uma lesão discoide ali, pode ser que não cresça de novo, né? Mas e Isso. assim, aquele outro tipo de alopecia que você falou, não cicatricial. Então esse cabelo depois ele volta, como que é? Sim, aí ele volta, geralmente com tratamento, né? Tanto o tratamento do lúpus, que a pessoa vai ter que tratar, né? Para parar essa inflamação toda que está no corpo todo, inclusive no couro cabeludo, quanto tratamentos de passar medicamentos. A gente também usa muitos. Os corticoides de passar, infiltração também. Os mesmos que a gente usa para pele, a gente vai usar no couro cabeludo também. E além disso, a gente pode usar, sim, algumas vitaminas que a gente sabe que fortalecem o cabelo, que faz crescer um pouco mais rápido. Mesmo o paciente não tendo falta dessa vitamina específica, às vezes a gente usa silício, a gente usa algumas coisas que a gente já tem estudos mostrando que isso faz o cabelo melhorar essa quebra, melhora, vai crescer mais rápido. Então, a gente pode fazer alguns tratamentos tópicos, sim, tá? E a gente Uhum. usa bastante. Infiltração também a gente faz bastante no couro cabeludo e isso faz para remissão da doença. E aí depois que resolvi, agora não estou mais em atividade, na maioria dos casos o cabelo vai voltar a crescer, tá? No local ali, só se ele ficou com alguma cicatriz mesmo, que não vai. Uhum. E quanto tempo depois esse cabelo, vamos dizer assim, né? Porque isso também é muito comum. Nós tratamos a doença, o rim tá ótimo, tal, e a paciente ainda tá perdendo Cabelo. cabelo, aquele cabelo ralinho, né? Fica desesperada. Quanto Sim. tempo demora para esse cabelo ir crescendo e normalizando? Tá, cabelo. É assim, paciente com queda de cabelo, a primeira coisa que eu falo, paciência. Seu cabelo não vai crescer de um dia para o outro, nem de uma semana para outra. Tem que ter paciência. A gente primeiro controla a queda para não cair mais e depois a gente vai controlar esse crescimento. O nosso cabelo cresce em uma média de 1 centímetro por mês. Até então ele crescer, voltar ao normal, uns 6 meses. Então, por isso que eu falo de paciência. Não adianta nem um mês se achar. Não, às vezes um mês você vê que tá com aqueles cabelinhos novinhos, mas são 6 meses para o cabelo realmente voltar. Tá? O normal mesmo. E Uhum. assim, 6 meses depois, que assim, não estou tendo mais atividade nenhuma da doença. Ah, ok, tratei, estou agora só focado no cabelo. Aí 6 meses depois disso, que o cabelo vai voltar ao que era mesmo antes. Mas Uhum. volta. É, e lembrando que demora porque todo aquele folículo que sofreu, que morreu, né, que não teve o nutriente, aquele cabelo tem que cair, começar a crescer um cabelo novo, né? Por isso que muitas vezes acaba demorando meses mesmo, né? E assim, Exatamente. o paciente, alguns têm dúvida, né? Caiu o cabelo, teve uma alopécia bem importante, aquele cabelo ficou, que a gente até chama de cabelo do lúpus, né? Aquele cabelo fininho, acinzentado, lembra até um cabelinho de nenê, assim, né? Aí ele vai cair, tratamos a doença, vai melhorando. Esse cabelo depois, ele vai crescer enrolado, ele vai crescer de outra cor, né? Às vezes a gente vê alguns pacientes que fazem quimioterapia, o cabelo cresce diferente. Isso acontece ou não? Pode acontecer, tá? Muitas vezes acontece sim, de nascer o cabelo mais crespinho, e você fala, tinha cabelo liso, nasceu enrolado, nasceu crespo. Pode acontecer, porque daí isso vai depender do grau da inflamação que teve lá no folículo onde nasce o pelo. Então, se foi um grau muito forte mesmo, de uma inflamação muito importante, quase, por exemplo, destruir o folículo. E aí, às vezes, até ele voltar a nascer, a gente tem ciclos de fases do cabelo. Então ele começa mesmo, o cabelinho pode começar mais enroladinho. Muitas vezes ele nasce branco. Muita gente que tem alopecia areata, que perde alguns tufinhos de cabelo, assim, aí nasce branquinho o cabelo depois que ele vai voltando. Então, tudo no cabelo é paciência.
Pode acontecer do seu cabelo depois voltar ao normal, que era antes? Pode. Mas tem gente que refere que depois de um tempo, mesmo assim, o cabelo ainda fica mais parado, né, mais enroladinho, tudo isso. Mas aí a gente vai tratando com vitaminas, com medicamentos de passar, tudo que ajuda muito, assim. Meus pacientes depois ficam super bem, assim. Não tem muito problema. Uhum. Legal. Então, assim, lógico que isso é super complexo, né? Não dá para você passar uma receita única para todo mundo, né? Mas você acha legal, assim, o paciente que está tratando lúpus, enfim, passar com o dermatologista vai poder ajudar junto, né, com o reumatologista? Sim, sim. Eu acho que desde a questão já do protetor solar, que o dermatologista faz isso toda hora, todo dia, vai poder indicar um melhor protetor, porque muitos pacientes já começam assim, o paciente usou um protetor, achou que ficou a pele oleosa, para de usar, não quer mais usar, porque fala, eu não gosto de passar protetor, escorreu no meu olho, não quero mais. Então já começa só dessa questão já do protetor, que o dermato vai ser melhor para indicar, tanto a questão dos medicamentos de cabelo. A gente pode indicar, sim, algumas vitaminas que fortalecem o cabelo. Às vezes, loções, soluções de passar que também vão engrossar o fio, fortalecer. Tem alguns shampoos também, anti-queda, tudo que a gente gosta mais. Então, tem muitas opções Uhum. hoje em dia. Tem mesmo loções anti-queda que a gente usa, que a gente usa bastante minoxidil, que engrossa o fio, mas hoje em dia também tem muitas marcas com loções com vitamina só. E a gente tem estudos mostrando que realmente o paciente fica com o cabelo mais grosso, mais firme, menos quebra. Então a gente tem muita opção, sim. Acho que é super válido, assim, esse acompanhamento em conjunto. Uhum. É, e só para chamar a atenção dos pacientes mesmo, porque assim, eu estou falando como reumato. Geralmente a gente olha o paciente se tem lesão de pele, né? Mas não acaba, no nosso dia a dia, a gente não pensa, né, sobre esses cuidados com protetor, qual marca, qual produto, né? Não é do nosso dia a dia. Então, pacientes com lúpus aí cobrem os seus reumatologistas para te encaminharem para um dermatologista, né? Porque com certeza vai fazer muita diferença nesse tratamento, tanto para tratar o que já aconteceu, né, as lesões, as cicatrizes, e para prevenir o envelhecimento, tudo isso que nós estamos conversando, né? Eu acho Claro. que a dermatologia cada vez mais vai fazer parte aí da nossa rotina, né? Então a mulher vai no ginecologista, vai no clínico e talvez deva ir no dermatologista também, né? Para Sim, sim. prevenir várias coisas no futuro, enfim. Sim, é. Até do protetor solar que eu comecei, até expliquei outros benefícios. Eu sempre gosto de falar isso, que às vezes você só pedir para o paciente usar protetor só por conta da doença, para não reativar, a pessoa às vezes não fica muito interessada. Aí você fala, não, ó, você vai envelhecer menos que o outro que não usa, você não vai ter câncer de pele, aí a pessoa anima. Então eu sempre gosto de colocar todos os benefícios do protetor, né? Um exemplo. Uhum. E deixa eu assim, vamos mais uma pergunta aqui para encerrar, que de novo nós vamos quase estourar o tempo, né? Eu sei que Então, esse é um assunto super extenso e assim, eu não vou entrar agora nos procedimentos invasivos, tá? Porque procedimento invasivo, botox, preenchimento, isso é uma outra história. A gente pode até marcar um outro dia para fazer a podemos. live, né? Mas Sim. eu vi bastante gente perguntando assim, tratamentos, eu acredito até para cicatrizes, enfim, com esses tratamentos tópicos um pouco mais abrasivos, mais agressivos, né? Ácidos, esse tipo de coisa. O que você acha desse tipo de tratamento para pacientes com lúpus? Você acha que pode fazer, melhor não? Como é que fica isso? Ácidos que você está falando, ácidos mais anti-envelhecimento, anti-ruga, esses Isso, ácidos. exato, exato. Tá, o que que acontece? O paciente que tem lúpus e que está sem lesão ativa, sei lá, há um ano, que já está muito bem controlado, muitas vezes a gente usa, sim, alguns medicamentos anti-envelhecimento. Mas não são qualquer ácidos, tá? Eu nunca gosto de usar um ácido muito potente que vá deixar, que possa dar uma reativada ali nas lesões do rosto do paciente. Então, assim, o que eu gosto muito de deixar sempre? Vitamina C tópica, que é a vitamina C de passar. Ele já é um antioxidante, ajuda a clarear a mancha, já faz várias coisas que um ácido também faz e é um medicamento que não vai descascar a pele, nada disso para induzir. E aí tem alguns ácidos que a gente gosta de usar, mas que não são aqueles muito potentes. Esses tratamentos muito assim, vou fazer um
peeling médio, que é um peeling mais profundo, que vai esfoliar o rosto, tipo, a gente fala, né, vai tirar toda a pele de cima, não é legal no paciente com lúpus. Que é o mesmo também a questão do laser, não vai ser legal no paciente com lúpus, porque isso tudo pode reativar uma doença que está ali quietinha. Então tem que tomar cuidado com o que vai usar, sim. Tem que passar no dermato para ver exatamente qual que pode usar, né? Nunca sair, minha amiga indicou esse, minha vizinha passou Ah, esse, ou às vezes vai na farmácia, né, acaba o farmacêutico passando. Lembre-se sempre que não, você tem uma doença grave, que pode, não é porque está controlada que ela não pode voltar, né? Então, teve exatamente. dúvida, fala com o reumato. Lógico, o reumato não vai conhecer todos os produtos, mas já vai dar uma orientada e fale com o dermatologista, né, para ver o que é Sim, aquele produto. Também não adianta, é um ácido para mancha. Não, tem que levar a bula, tem que levar a caixinha, né, a embalagem para ver exatamente. exatamente o que que é, né? E muitas Então vezes a tá gente manda bom. manipular algum ácido que esse paciente realmente vai poder usar, né? Então, às vezes, muitas vezes não precisa sair comprando lá o que a vizinha usa, que pode ter outro melhor para você, né? E que não vai acarretar nenhum problema. Uhum. Só corrigindo aqui, a Gabi me deu um puxão de orelha e tem razão, não é o farmacêutico, às vezes é o balconista, né? Que o É, farmacêutico não passa as coisas assim. Desculpa, foi muito bem lembrado, tá? Então tá bom, doutora Elaine, muito obrigado. Infelizmente a gente precisa foi encerrar, porque ótimo. antes de 1 hora, senão o Não, Instagram não não deixa eu grava, salvar a né? live. Tem muita gente pedindo para deixar salva essa live, né? Então todo mundo siga a doutora Elaine, ela tem um Instagram muito legal, ela traz muita coisa interessante, né? Eu vou deixar depois o Instagram dela aqui. Tira um print, marca a gente aqui no Stories, manda para um monte de gente. E, de novo, Elaine, muito obrigado. Foi um prazer ter aqui você com a gente. Não sei se você se lembra, esses dias eu estava olhando aqui no computador, achei uma foto. O meu primeiro plantão no internato no 5º ano foi com você, na pediatria. Eu Você lembra desse dia? lembro, eu tava Faz muitos igualzinha. anos já, né? Mas Oh, só para mostrar aí que a gente tem faz bastante muito. história aí no mundo da medicina. É De novo, verdade. muito obrigado, tá? Acho que os Obrigada a pacientes você. gostaram muito. Quem tiver dúvida, manda para mim, depois eu converso com a doutora Elaine. Vamos ver se a gente faz uma live sobre os procedimentos invasivos aí, as doenças autoimunes, né? Legal, legal, interessante. Muito obrigada pelo convite, adorei, foi ótimo. E obrigada também a todo mundo aí que assistiu, que comentou, né, fez pergunta, foi ótimo, gente. Doutor João Paulo tá a mil aqui embaixo. Ah, ele assiste todos. Então tá bom. Elaine, muito obrigado. Eu vou fechar aqui você para poder encerrar a live, tá? Beijo Então para tá bom. vocês aí. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a vocês. Tchau. Bom, pessoal, acabamos mais uma então. Então, com isso, nós encerramos aí a série de lives, né, da Semana do Lúpus. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Então, no primeiro dia nós falamos tudo sobre a doença, desde os sintomas, do diagnóstico, do tratamento, né? Ontem tivemos aí a presença super especial do Dr. Henrique, que é ginecologista. Batemos um papo muito legal sobre gestação, né? Os riscos, como que deve ser feito, que tipo de medicação, enfim. E hoje aí para encerrar com chave de ouro, né? Esse assunto que sempre é muito perguntado, né? Sobre esses cuidados da pele e tal. Lembrando, fale com seu reumato para sempre ter um dermatologista junto, tá bom? Queria agradecer todo mundo que participou. Todos os dias aí mais de 300 pessoas acompanharam a gente na live. Muito obrigado mesmo. Manda um coraçãozinho aqui para mim, tira um print, manda a live para alguém, tá? Essa live vai ficar salva no meu perfil também por mais 24 horas. E eu vou ver onde eu consigo disponibilizar essas 3 lives na íntegra, né? Vou ver se eu consigo colocar aqui no Instagram ou talvez no canal do YouTube, enfim. Então, muito obrigado a todo mundo. Vamos ver né, se eu consigo fazer mais lives aí com a doutora Elaine sobre os procedimentos invasivos, botox, preenchimento, tatuagem, enfim. Também dá para fazer uma live inteira sobre isso, né? E só agradecer mesmo a todos vocês, tá bom? Vamos nos falando, me mandem as perguntas por direct, a gente vai conversando.
E, de novo, muito obrigado a todo mundo que participou, tá bom? Beijos, abraços para todos e até a próxima.